sofrimento e a dor de dois pais que perderam as filhas brutalmente assassinadas e vieram aqui no estúdio dar os depoimentos. E hoje trazemos um exemplo diferente, um exemplo de solidariedade que está mudando as vidas de muitas crianças e adolescentes. É o projeto Batalhão da Cidadania da Polícia Rodoviária. Um programa que, através da arte e do esporte, busca tirar as crianças do mundo do tráfico de drogas. Acompanhe na reportagem de Mirela Cunha e Emerson Santos. Mudar de vida todo mundo quer. Agora, ter oportunidade, isso é o mais difícil. Mas a sorte bateu na porta de Franciele dos Santos, de 16 anos. A música, para mim, mudou a minha vida. Eu era uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito hiperativa, muito agitada. Hoje em dia não, sou mais calma, a música me acalma, a música me alegra. Hoje eu toco praticamente para viver. É a aula de música que desperta o talento adormecido de vários jovens. Tem que ter disciplina, tem que ter, os meninos começam a ter até a responsabilidade com suas coisas através da música, né? A música, ela também ajuda, e assim, de forma geral, na formação das crianças. Josival da Silva Moura, de 15 anos, escolheu o karatê. Ele mostra que tem habilidade no esporte. A disciplina necessária no aprendizado fez com que o rapaz melhorasse o comportamento em casa e na escola. Mudou bastante minha educação, modo de conviver com a pessoa e como viver na rua, que eu andava bagunçando, pulando nos pontos com meus colegas. Participo aqui do projeto até completar 17 anos e o major poder me encaminhar para o Exército. E é aqui no bairro de Valéria que fica localizado o projeto social da Polícia Rodoviária, que começou em setembro de 2005, atendendo 43 jovens e crianças, e hoje já tem 150. Este projeto mudou a vida de muitas crianças, inclusive a de Antônio Patrício Júnior. Ele tem 13 anos e já joga capoeira desde os 8. É isso mesmo, Antônio? É. O que mudou na sua vida? Muita coisa. Depois que eu joguei da capoeira. Aqui mesmo, quando eu entrei no projeto, eu não sabia nada sobre conta assim. Soldado Santana me ajudou. Agora eu sei. Passei de ano por causa dela e Soldado Lucas que me ajudou. Não tem Neymar, Ganso ou Ronaldinho Gaúcho. Aqui no projeto, o craque chama-se Alexandre de Jesus. Ele tem 12 anos e um sonho. Qual é o seu sonho, Alexandre? Ser jogador de futebol. Porque é a coisa que eu sei fazer, né? Que eu gosto. Quando eu crescer, eu me inspiro mais em Neymar, Ganso, jogadores do Santos, né? Que quando eu crescer um dia eu quero ser igual a eles. Além de atividades esportivas, os alunos também têm aulas multidisciplinares. Essa é aqui a capitã Maria Aparecida Vieira e hoje, como nós podemos ver, está tendo aula de cidadania. O que é ser cidadão? Isso é muito importante? Sim. Aqui no projeto Patrulhando a Cidadania, eles, além de terem um reforço de português e matemática, também têm aulas de cidadania, porque essas crianças e adolescentes também são cidadãos. E para ser um cidadão é preciso que eles reconheçam, saibam quais são os seus direitos, os seus deveres, para que possam na sua comunidade também atuar. O aluno Eduardo Oliveira aprendeu a lição. Coisas que eu não sabia até de mim mesmo, em termos de eu ser cidadão, e os meus direitos também. Nós temos aqui hoje 150 crianças que já estavam sendo cooptadas pelo tráfico de drogas, sendo utilizadas por quadrilhas de criminosos para utilizar, fazendo pequenos furtos, usando como bode expiatório os seus delitos. E nós percebemos isso, trouxemos para o quartel. E o projeto é todo esse mundo que não existia na vida deles. O tráfico de drogas domina as ruas. Crianças são utilizadas como aviãozinhos e seguranças de boca de fumo. A família de Arinelma dos Santos vive uma situação difícil no bairro de Valéria. O marido foi preso por tráfico de drogas e roubo. Desempregada e mãe de 2 filhos, ela teme o futuro. Matriculei eles aqui para ele não ter o que fazer. Não ficar assim muito pensando, né, o que aconteceu com o pai dele. E aí eles estão aqui para poder a mente deles ficar mais ocupada e tudo. E aprender também, né?
Muito legal. Gente, o inverno se aproxima e começa em 21 de junho. E a temporada de chuvas intensas no Nordeste também. A gente sabe que todo ano elas provocam muitos desastres, destruição e até a morte de pessoas que vivem em áreas de riscos ou habitam também moradias sem nenhuma infraestrutura. E para falar sobre essa ação, uma ação que pretende treinar a população para o enfrentamento dessas tragédias, está aqui conosco no estúdio Osni Bonfim, que é subsecretário da Defesa Civil em Salvador. Essa ação vai acontecer no dia 28, aqui em Salvador, em Maceió, e estava previsto para Recife. Mas você acabou de me dizer que parece que Recife não vai acontecer, Osni. Bom dia. Bom dia. De fato, a Defesa Civil Nacional nos deu essa informação, porque lá em Recife, a gente está vendo lá no estado de Pernambuco muita chuva intensa, e efetivamente eles estão numa situação de emergência lá, várias cidades em situação de emergência, algumas em calamidade pública. Então, a grande possibilidade de Recife não acontecer. O plano inicial, de fato, era esse: Salvador, Maceió e Recife acontecer simultaneamente O curso vai começar no dia 28 de maio. Vamos fazer já um simulado aqui, olhando aqui e falando para as pessoas que moram nessas áreas de risco, como identificar que a sua moradia está em uma área de fato, uma área de risco. Olha, efetivamente, Salvador tem já mapeado 433 áreas de risco, Isso foi um mapeamento que constou no Plano Diretor de Encostas de 2004, e essas áreas têm uma gradação de risco, é bom que se diga. Olha aí, quem está risco alto, imagens aí, risco médio e risco baixo, especialmente pela topografia da cidade, Cidade acidentada e próxima a canais, as pessoas também constroem seus imóveis e, infelizmente, quando vem a chuva, ela potencializa um risco que já existe. Como ela falou há poucos instantes, também o índice de autoconstrução em Salvador é muito alto. As pessoas constroem suas próprias casas sem a devida orientação técnica, sem obedecer às normas de engenharia, e é um risco. Quando a chuva vem, com a sobrecarga d'água, há uma potencialização. É possível identificar o morador, você que está lá dentro de sua casa, numa residência, por exemplo, numa área de risco, tem como ele identificar, olhando através de alguma dica, que é uma área de risco? Sim, especialmente se ele percebe que há uma inclinação próxima à sua casa, É o que o pessoal chama de barranco, ou talude, do ponto de vista técnico, é um talude. Se ele está construindo ou na crista, acima do talude, no meio do barranco, ou na base, é uma área de risco, é um ponto de risco. Se ele está próximo a canais e córregos que rapidamente podem subir o seu nível durante o período da chuva, é também uma situação de risco. Se, por exemplo, ele percebe que há rachaduras, instabilidade no próprio solo, ao redor do imóvel, no próprio imóvel, se ele percebe que existem rachaduras, são indicativos que pode acontecer um desastre. Então, é importante que ele, observando isso, primeiro, acione logo a Defesa Civil, porque nós temos técnicos que vão lá com expertise que tem para poder fazer a avaliação, a constatação, o dimensionamento se existe risco e em que grau esse risco é. Agora, Osni, o número, inclusive, é 199, não é isso? O número da Defesa Civil para ligar, fazer a denúncia, é gratuito e funciona 24 horas. 24 horas todos os dias do ano. Agora, eu queria saber o seguinte, porque domingo já tiveram várias solicitações, na Defesa Civil, ontem também teve, e o que eu queria entender é que tem algumas áreas, especificamente no bairro de Águas Claras, que acontecem várias solicitações. Já que existe essa previsão, não tem como fazer um trabalho anterior, um planejamento, não existe isso? Sim, de fato. Porque todo ano a gente sabe que sempre acontece, É fato, acontece, as moradias ficam nesse estado, então não tem como existir um planejamento anterior. De fato, há um trabalho preventivo que é feito nessas áreas de risco, não só a Codesal. Nós atuamos, é bom que se diga, como um sistema. Há um sistema municipal de defesa civil, que a Codesal é o órgão principal, o órgão central, mas todos esses órgãos nos ajudam a fazer esse trabalho. E a gente faz, sim, um trabalho preventivo e preparativo para essas comunidades, inclusive. Há as obras que dão uma característica melhor do ponto de vista infraestrutural, seja de limpeza de macro, microdrenagem, seja contenção de encostas, isso tudo é feito. Mas é importante que as pessoas também participem. Não tem como você pensar ou fazer proteção civil, fazer defesa civil apenas institucionalmente, só a prefeitura fazendo, só os outros. Não, mas é importante que a população participe efetivamente no seu cotidiano, seja não colocando lixo e entulho em locais inadequados, seja não fazendo corte no talude de forma reta. E você sente falta, então, dessa interatividade com a população? Falta mais interatividade? Sim, falta mais. Eu acho que existe a campanha, falta um pouco mais de até trabalho, Você começou a citar, eu tinha te perguntado como identificar. E o que a população deve evitar fazer para prejudicar e tornar até pior essa área de risco? Você começou a falar aí a questão do lixo. Quais outras medidas que a população deve evitar para poder não piorar a situação?
Bom, um dos pontos assim, fundamentais é isso, a colocação de lixo e entulho em local inadequado, nas encostas. Isso é um fator que agrega muito a situação de risco. Por exemplo, a instalação de árvores ou plantação de árvores frondosas em encostas, ela causa uma sobrecarga ali e pode efetivamente antecipar ou aumentar o risco de deslizamento de terra, que é um risco alto na cidade de Salvador. Não colocar ou não despejar água servida, aquela água que sai do esgotamento sanitário, da pia, diretamente na encosta. Também a gente vê, infelizmente, em muitas áreas, as pessoas despejam água diretamente ali, ele vai saturando o solo. Com o tempo, né? E a tendência é saturar aquele solo e ele escorregar também. Então, essas medidas são simples, mas no cotidiano da população minoram muito os efeitos da chuva. Então, é importante que a população participe efetivamente, e aí o papel da imprensa é fundamental, na medida em que leva essa informação, que dá essa oportunidade para as pessoas participarem efetivamente. Esse simulado que nós pretendemos fazer agora no dia 28, lá no bairro 7 de Abril... É um dos piores? 7 de Abril. É um dos pontos mais críticos, seria? O miolo da cidade, compreendendo esses bairros Águas Claras, Castelo Branco, 7 de Abril, Canabrava, Sussuarana, alguns pontos do subúrbio são realmente aqueles que têm maior número de ocorrências todos os anos. Né? E a gente escolheu exatamente essa comunidade porque existe lá um núcleo comunitário de defesa civil, são pessoas treinadas em ações de defesa civil, mas ainda existe o risco lá. Então nós vamos fazer esse simulado exatamente para preparar melhor a população nesse momento de chuva. E até porque elas teriam também outros tipos de acomodações, né? Que são as acomodações temporárias, né? E elas também têm que ter esse treinamento, vai existir essa parte também, Sim, né? Também. De acomodar em outro local que não seja aquele que ela vivia. Exatamente. O simulado, ele é de evacuação. A gente vai simular que há uma possibilidade de escorregamento grave ali naquela área, vamos evacuar todos esses imóveis e vamos instalar eles numa escola próxima, ali da comunidade, em 7 de Abril mesmo, para poder fazer essa parte de preparação. É fundamental que as pessoas participem efetivamente. Nós vimos recentemente, só para ilustrar, o exemplo lá do Japão, né, com aquele desastre gravíssimo, e a preparação das pessoas, desde criança na escola, já tem aula, já tem treinamento de como se comportar na situação. Cultural, né? É cultural, e a gente precisa fazer isso. E a gente precisa aqui no Brasil fazer isso. O papel de todos, sobre o papel da imprensa, por isso que hoje em dia a gente vai estar lá acompanhando esse trabalho de vocês. Parabéns por essa iniciativa. Acho que isso a gente vai construindo ao longo do tempo, educando a população, que a gente constrói uma sociedade, um mundo melhor. Eu acho que esse é o papel, educar para tudo, é o papel de todos. E agradecer aqui a obrigado, presença parabéns. Sempre à disposição. Obrigado também. E ele sempre atento aqui, a Defesa Civil sempre aqui com a gente, né? Trazendo detalhes também para a nossa população. E educação, gente, vamos tentar sim internalizar isso para a gente melhorar também a nossa cidade. Agora, Marcos, na próxima semana, segunda-feira, dia 21, vai estrear aqui na Record mais um programa Campeão. E aí